Estamos ao vivo. Pô, Ezequiel Gomes, que negócio é esse? Lançar mais um livro, meu irmão? Me explica. E mais um tema de tudo. Agora você acabou de matar a alma imortal do Elias Soares. Depois você foi lá e mostrou que 2 Pedro 2,9 não tem nada a ver com morto. Você já escreveu um livro cada um. Pô, eu nem tive tempo de ler, você já está escrevendo mais um. Agora imagina os caras que vão contradizer. Será que eles vão ter tempo para refutar todo esse monte de material que você está enviando goela abaixo? Boa noite, Adolfo. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bom? Então, Adolfo, na verdade, o que é? O meu propósito tem sido fazer o máximo de materiais possíveis, né? Para honrar um pouco aí também o pessoal que está patrocinando aí os materiais e etc. Então, a ideia, inclusive a minha ideia era fazer 1 ou 2 livros por mês, mas é um pouco puxado, sabe? Não é uma coisa assim muito fácil, não. Claro, livros um pouco menores até dá para fazer 2 por mês, mas tem que ser assim, livros de 80 páginas, 100 páginas no máximo. Então, o primeiro que eu fiz foi 2 Pedro, deu 300 páginas, eu demorei aí umas 4 semanas para escrever, e aí demorou um pouquinho mais para fazer revisão, capa, diagramação, essas coisas. E o livro de Mateus 10, 28 tem 150 páginas, eu escrevi em 8 dias. E aí também teve o trâmite todo de fazer capa, diagramação, etc. Já estão os 2 prontos aí. Essa semana já devo ter o valor para fazer as cópias físicas, para quem quiser. E aí, cara, eu não vou parar de fazer, não. E na verdade, o que acontece foi o seguinte: há bastante tempo eu queria fazer um livro que era uma exegese arminiana de João capítulo 6. E aí eu peguei e falei, vou fazer esse o próximo projeto então. Então já peguei, já fiz, já está praticamente metade pronto, talvez até um pouco mais da metade. E vai ficar, acredito eu, por volta de umas 300 páginas, 250 páginas, pelo menos. Então tem sido um material assim muito interessante. A gente pode conversar um pouco sobre o fato de que interpretar Jesus é o maior desafio que tem para o intérprete bíblico, sabe? Porque os outros documentos, assim, não é que eles são fáceis, é que eles são mais fáceis do que Jesus. Jesus é uma pessoa extraordinária, assim, nos seus ensinos, né? Tem muita coisa difícil, complexa, e que é simples e profunda ao mesmo tempo, né? Então, a gente não vai parar de fazer material aí. Agora, se os críticos vão conseguir ler, aí já é um outro problema, já é um problema com eles, né, Adolfo? O problema é que, assim, eles sempre agem, particularmente, de maneira geral, eles agem assim, que as nossas respostas, elas não são válidas. Não sei se você entende. Tipo assim, sinceramente, porque o seu trabalho eu comecei a acompanhar mais de perto. Desde aquela vez que eu pedi para um amigo meu mandar um vídeo meu para você analisar, e você analisou, eu comecei a acompanhar seu trabalho mais de perto. Certo. E aí eu percebi que certos apologistas, você tinha gravado vídeos de meia hora, 1 hora, 40 minutos, análises do livro inteiro, e os caras simplesmente não agiam como se você não tivesse respondido. Agora, o problema é, quero ver eles fingirem que não leram o livro, né, os seus livros, né? Apesar que isso também não é difícil não, cara, que boa parte dos apologistas, eles vão fingir que o livro nunca foi escrito. Aconteceu com o livro do Leandro Quadros, né, Moisés Ressuscitadão. Eles agiram como se o livro não tivesse sido escrito, mas ninguém deu uma resposta por escrito até agora, com referência bibliográfica, com referência na tradição judaica, com referência nos pais da igreja, com referência nos protestantes clássicos, né? Nos protestantes clássicos, com uma análise exegética dentro do grego e tal. Ninguém deu. Só fica de mimimi fazendo poeira. É a vida, né? O que acontece é assim, Adolfo. O meu público-alvo não são os críticos do entendimento adventista. O meu público-alvo é a igreja, para que a igreja entenda que existe resposta, que existe base, que existe fundamento naquilo que a gente acredita. Esse é o ponto principal, tá? Não é o ponto principal convencer aquele que crê diferente a vir aqui se unir aos adventistas do sétimo dia. Claro, caso, por exemplo, vamos pensar assim, os críticos lá, os membros da igreja que discordam dos adventistas, começarem a ler os livros e trazerem as perguntas para os seus líderes, talvez os líderes se forcem de alguma maneira, responder alguma coisa. Mas enquanto esses membros das igrejas estiverem satisfeitos com as críticas superficiais daqueles que criticam a fé adventista, isso não vai acontecer. E também isso é natural, né, Adolfo? Porque
Essas pessoas, elas não estão muito preocupadas com uma discussão bíblica. Esses dias mesmo, acho que foi ontem, um cara escreveu lá no meu Facebook que a doutrina do juiz investigativo era uma heresia. Aí alguém perguntou, não, mas então explica para mim o que é a doutrina do juiz investigativo. A pessoa não sabia dizer. Aí ele foi lá e escreveu um texto lá de Hebreus capítulo 1, dizendo que Jesus havia feito a purificação dos pecados. E acabou. Ele acha que ler um verso da Bíblia desmonta a doutrina, né? Então, tipo, se ele está satisfeito com essa postura, eu não vou obrigar ele a estudar. Agora, o membro da igreja que quiser estudar vai poder encontrar no mínimo 10 vídeos meus no meu canal sobre juízo investigativo em Hebreus, inclusive tratando extensamente desse verso que o cara achava que destruía o juízo investigativo, entendeu? Então, o trabalho apologético nesse ponto não é voltado para convencer o outro, é para dar material para quem é dos nossos. Então, por exemplo, o Elias Soares, ele pode falar o quanto ele quiser que a alma é imortal com base em Mateus 10, 28. Se algum adventista tiver dúvida sobre isso, baixe o meu livro gratuito e tire todas as suas dúvidas e acabou Elias Soares. Esse é o ponto. Não, para de matar o imortal do Elias Soares, pelo amor de Deus, cara, é tão divertido. Eu me divirto tanto em ver a alma imortal do Elias Soares, cara. Eu também, cara, e eu gosto de matá-la constantemente também, direto. Porque ela é imortal, você tem que estar sempre matando, né? Mata direto. Inclusive, Adolfo, sabe o que acontece? Esse tema da imortalidade da alma é um tema que eu ainda tenho alguns livros para escrever a respeito. Ó, eu vou escrever O Rico e o Lázaro e o Ladrão da Cruz. Eu acho que esse ano ainda, então vou fazer um comentário exegético sobre a história do Rico e do Lázaro e o Ladrão da Cruz em Lucas, né? E depois, no futuro, eu penso talvez em fazer uma exegese de Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Acho que seria legal a gente trabalhar um pouco esse texto exegeticamente. Eu queria também, talvez, fazer... Sabe essas aplicações que esses caras fazem de alma imortal no sentido, assim, de morte espiritual versus morte física? Tem toda uma treta, assim, com base em Efésios, né? Então eu acho que eu vou fazer alguma coisa também sobre isso. Posso pedir para você anotar um tema para você trabalhar, que está tudo envolvido? Claro. Você fizesse um trabalho, esse é um pedido meu aqui, pedido do Adolfo Clair Barbarrala. Tricotomia, dicotomia e a posição que a gente defende, que é o... Me fugiu a palavra, uma palavra bem... Holismo, né? É como? Holismo. Isso. Tricotomia, dicotomia e holismo. Me parece que o pessoal da Bíblia de Genebra, eles não são tricotômicos, eles são dicotômicos. Me parece que o pessoal da Assembleia de Deus, de maneira geral, os teólogos, eles são tricotômicos, né? Uhum. E holísticos somos nós, né? Nós e os Testemunhos de Jeová somos holísticos. Um livro com essa pegada. Perfeito. Exato. Não nas preocupação da treta, mas na preocupação... De ensino. Tipo a tua praia, uma sistematização do que cada um crê e ponto, né? É isso aí, perfeito. Então, o que acontece? Só no tema da imortalidade da alma aí, eu penso mais em pelo menos uns 3, 4, 5 livros aí a respeito. Inclusive, eu tenho muita vontade de fazer, Adolfo, alguma coisa sobre reencarnação, cara. Porque no mundo evangélico a gente não tem muito esse problema, porque os evangélicos não creem em reencarnação. Entretanto, entre os espíritas, né, isso é uma doutrina basilar, e tem muito espírita no Brasil, né? O Brasil é um país cheio de espírita. Então eu acho que também a gente poderia trabalhar alguma coisa nessa direção. Então você vê, né? Um tema que aparentemente é super simples, você pode escrever facilmente aí meia dúzia de livros, 10 livros, elucidando um pouquinho melhor aí a nossa posição. E eu concordo contigo, o propósito não é assim simplesmente treta, é oferecer um material legal para os membros da igreja, bem embasado, com bases bíblicas sólidas, para se um dia surgir dúvida, começar a surgir heresia, o pessoal já tem onde procurar. Essas coisas sobre experiência de quase morte, que meio que a pessoa tem uma sensação que está saindo do corpo, será que isso não prova que a alma sai do corpo? Tem muita coisa para dizer a respeito. Mais um pontinho que eu quero dizer para você, velho, essa abordagem que você está tomando, você ganhou mais o meu respeito. Tipo assim, eu já te respeitava pacas, mas agora te respeito mais ainda, porque
isso que você falou, eu não estou preocupado com treta, apesar que a treta é nosso compromisso, né? Claro. Mas a sua preocupação é dentro da igreja. Olha, o que os adventistas estão crendo? Eu vou comentar um negócio contigo que vai parecer chocante, eu acho que você deve saber. Quando eu estava lá em Maringá, eu estava dando uns estudos, trabalhando, crítica textual, exegese, material de grego, mostrando isso aqui para o público adventista, para a liderança local adventista, né? Foi até a igreja que eu me batizei. E um teologando chegou e comentou o seguinte, falou, ó, foi feita uma estatística e parece, dentro dessa estatística, parece que 10% dos adventistas, dos leigos adventistas, indiretamente ou diretamente creem na consciência pós-morte. Imagina, né? Se sua igreja tem 100 membros, Ezequiel Gomes, ou de todos os membros da igreja adventista, 10% crê na imortalidade da alma. E olha que é uma coisa que é batida em sermão, é uma coisa que é batido em estudo bíblico, mas tem gente que crê. E esse trabalho que você faz, ele é extremamente importante, né? Porque, claro, tem aquele cara que se torna adventista porque ele tem um amigo que é adventista, mas conhecimento doutrinário, zero. Né? E por aí vai. Então, esse trabalho que você está fazendo, cara, é excelente, cara, é excelente. Maravilha. E aí o nosso plano é o seguinte, não é simplesmente fazer coisas temáticas, Adolfo, porque isso também é importante. O meu foco principal é fazer material bíblico, de teologia bíblica. Não é pegar um texto aqui, um lá e montar um sistema. Claro, a gente também pode fazer isso. No futuro eu quero fazer coisas mais doutrinárias, mais temáticas, mas por enquanto o que eu estou fazendo realmente é teologia bíblica. E boa noite ao Pedro Marques aí, Deus abençoe. Muito bom aí ter o contato. Então, por exemplo, o primeiro que eu fiz aí, o Bruno Cunha, Adolfo é cheio de treta, concordo. Por exemplo... Mas essa live só ocorreu porque o Ezequiel Gomes, ele falou assim, Adolfo, você vai gravar um vídeo ou vamos fazer uma live? Eu falei, mano, vamos fazer uma live. A gente só não fez a live ontem porque a minha internet estava muito ruim, graças a Deus o negócio melhorou, mas a treta é nosso compromisso. Estou com o Ezequiel Gomes aqui, né, meu? É isso aí. E aí, por exemplo, o primeiro material que eu fiz foi um comentário exegético de 2 Pedro. Não é simplesmente um tema, é o texto. Pedrão. Isso, é o capítulo, a carta inteira. Depois o outro foi Mateus 10, 28. E agora, o meu próximo projeto é numa área assim pela qual eu sou muito apaixonado, Adolfo, e que nem todo adventista gosta muito, né? Olha o Danilo aí, boa noite, Danilo, Deus abençoe. Então, assim, ó, por exemplo, nós adventistas, boa noite, Marcos Paulo também, nós adventistas, Adolfo, a gente é herdeiro da reforma protestante, dentro desse lado mais anabatista, arminiano, wesleyano. E a gente muitas vezes esquece um pouco dessa nossa herança. E hoje, Adolfo, tem um problema muito grave na internet, que praticamente os melhores pastores de exposição bíblica na internet hoje são calvinistas. E eu digo isso reconhecendo porque é verdade. Os caras mais na mídia aí, pensa assim, ó, você não tem uns cara fera no arminianismo como o próprio Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, o Jonas Madureira, o Iago Martins. A gente pode ter críticas a esses homens, mas eles são pessoas que têm muito conteúdo, muita coisa boa, muita coisa bíblica, inclusive, e eles meio que comandam o espaço na internet no Brasil. Então, o que acontece? Os arminianos, eles têm muita gente boa também, eu poderia citar o Augusto Vailate, o Wellington Mariano, o Marlon Marques, tanta gente boa ali da Editora Reflexão, mas não chega tanto na mídia, entendeu? O Vailatão, ele não grava vídeo igual nós, né? O Vailatão, ele fica mais escrevendo, dando aula e tal, né? Isso, exato. Claro, ele é um cara muito fera, eu gosto muito dele. A gente tem a discordância em alguns pontos, mas são mínimos, né? São pequenos em comparação com as concordâncias. Então, tipo assim, eu sinto falta, Adolfo, de uma pegada mais forte do arminianismo. E também tem uma outra coisa, né? O calvinismo, ele é muito bonito em certo sentido, assim, quando você analisa ele meio superficialmente, mas se você se aprofunda no calvinismo, você percebe que é uma coisa muito idiota, muito imbecil, muito herética, muito maligna mesmo, cara. E eu penso isso assim, cara, desde sempre, sabe? Antes de eu ser estudante de teologia, eu lembro que eu tinha um amigo no MSN, na época ainda, que ele queria me levar pro calvinismo, né? Calvinista é cheio dessa treta. E eu, cara, abominava aquele treco, cara.
instintivamente, eu nem tinha muito conhecimento doutrinário, mas assim, essa coisa de que tudo é da vontade de Deus é treta, cara, porque daqui a pouco a morte é o pecado, é a desgraça, é a queda, é tudo da vontade de Deus, entende? E assim, os caras pregam essas coisas por aí como se fosse a maior maravilha do mundo, olha o verdadeiro evangelho, em contraposição aos hereges, inclusive, Adolfo, essa ideia que a adventista é seita, isso é conversa de calvinista, cara, em grande medida. Os arminianos também vão nessas direções, mas quem nasce com essas ideias é calvinista, cara. Inclusive porque eles não acreditam nos dons do Espírito Santo, né, que eles continuam. Então eles criaram essa ideia de que todo mundo que acredita que existe um profeta é uma seita. Quem inventou isso aí foi calvinista, velho. E você imagina o seguinte, nenhum assembleiano, nenhum pentecostal diria uma coisa dessa entendendo o que está dizendo, porque aí está dizendo que todas as igrejas que acreditam em profecia extra-bíblica é tudo falso, é tudo seita. Então, na visão calvinista, não é só adventista, testemunha de Jeová que é seita, Assembleia de Deus é seita, tudo que é pentecostal aí é seita. Mas acontece o seguinte, o meu querido Duro de Matar 2.0, né? Acontece o seguinte, cara, os calvinistas, não só os calvinistas, você não vai ver muito, por exemplo, ministérios apologéticos batendo muito em pentecostal. Os caras não porque é uma questão política. Vamos lá. Você tá ligado? Por quê? Vamos falar dos adventistas porque eles não trabalham no sábado, porque eles têm uma profetisa, e eles são apenas 3 ou 4 milhões no Brasil. Ponto. Vamos bater, eles são uma minoria. Vamos bater em testemunha de Jeová, que são uma minoria. Agora, vamos tomar cuidado com os penteca, porque, cara, se a gente juntar a Assembleia de Deus, juntar Deus é amor, juntar a Universal do Reino de Deus, juntar todos os pentecostais e os neopentecostais, dá 25 milhões de crentes. Por mais que você não atinja todos eles, se você falar mal de um deles, falar mal da doutrina deles, ninguém vai comprar meu livro. Exato. Então, meu irmão, tipo assim, é uma questão mercadológica. Você não vê ministério criticando o dom de línguas como é criticado o sábado. E nem os dons de profecia aí, dessas coisas tudo aí, né? Exatamente. Você não vê muita gente que não crê, muita gente que é sensacionista, falando isso abertamente, igual estamos falando aqui. Porque se eles falar isso, metade dos penteca abandona. Fala, oxe, não, pera, os dons continuam. A Bíblia fala que os dons continuam, seu herege, desinscreve do canal do cara e sai. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Mas é legal entender que quem começou um pouco com essa coisa toda foram os calvinistas. Eles lá, especialmente nos Estados Unidos, né? Isso é muito mais forte lá do que aqui. Inclusive aqui, a apologética é muito mais baixo nível do que nos Estados Unidos. Por exemplo, uma coisa que eu acho engraçada, assim, é inclusive sobre a apologética contra os adventistas, né? Quando eu conheci o adventismo, eu, como qualquer outra pessoa, fui procurar na internet. E como eu leio as coisas em inglês, eu não ia procurar as coisas em português. Em português tem pouca coisa. Eu ia procurar as tretas em inglês mesmo. E eu encontrei, assim, zilhões de tretas. Então, tipo, eu conheço as tretas contra os adventistas de uma forma muito mais profunda. Esses ministérios aqui no Brasil, eles são muito rasos. E, por exemplo, eu gostaria de ter um ministério, que tivesse um ministério apologético anti-adventista no Brasil, que tivesse coisas mais legais, entendeu? Para falar, uma coisa mais profunda, mais bem feita. Porque senão não perde a graça o negócio, cara. Bater em João Flávio Martinez é coisa fácil, assim, entende? Se soubessem ler, pelo menos, né? No mínimo, saber ler, tipo, traz um negócio difícil de responder, é só bobagem, entendeu? Isso que é complicado, mas aí o que acontece? Eu gosto muito dessa área do calvinismo. E outra, uma coisa muito importante, Adolfo, a gente até o par de cabelo é igual, né? Uma coisa muito importante, cara, tem muito adventista influenciado pelo calvinismo no Brasil. Por quê? Porque você não tem muito material bíblico produzido pelo adventista, mas você tem muita coisa produzida pelo calvinista. E aí... Manual de Língua Grega, Valdir Carvalho Luz, William D. Chamberlain, você tem muita coisa boa produzida pelos calvinistas, né? Exato. Teologicamente falando. Exato. Então, por exemplo, sei lá, 50% da minha biblioteca é calvinista. Se eu não tenho
sei lá, 50% com certeza da minha biblioteca aqui é de calvinista. Agora, por exemplo, pensa o seguinte, se eu não tenho uma boa base para discordar do calvinismo, eu posso começar a ler em busca de um alimento bíblico e começar a ser convencido com essas ideias da cosmovisão calvinista, da soberania, da predestinação, dessa coisa da visão calvinista mais ampla. E tem muito adventista influenciado por isso. Às vezes são coisas até boas, tipo pregação expositiva. Essa é uma bandeira forte dos calvinistas, que tem muito adventista abraçando, e eu concordo, é isso aí, pregação expositiva não quer dizer que as outras pregações são ruins ou são erradas, pregação temática e etc., não tem problema, mas não é por causa que eles estão certos em algumas bandeiras, tipo a pregação expositiva, que você vai abraçar o todo desse treco calvinista aí, né? Pô, verdade. Só que, querendo ou não, quando você mistura água com açúcar e vai beber, não tem como. Eu só vou beber água. Você bebe o açúcar também. Você bebe o doce, mas você também bebe o efeito colateral do açúcar, né? Então, eu entendo você, eu entendo muito bem. Isso que você está comentando, eu já gravei até um vídeo no meu canal falando sobre isso, né? Os calvinistas estão vindo com força. Se a gente falar de web crente, o canal 2D Teologia é o primeiro canal de crente no YouTube, brasileiro, pelo que eu sei, né? E o primeiro canal que vai tratar de grego, teologia, exegese é o Fábio Sabino. Você sabe muito bem disso, porque você é veterano aí, cara. Você tá há mais de 20, 30 anos, não vou dizer 30 anos, mas você tá uns 20 anos já na treta, na apologética, né? Não, na verdade, acho que meu canal tem 12 anos. Não, mas 12 anos é muito tempo. Ó, 12 anos, cara. O meu canal tem 4. O meu canal principal, que é o Caldolfo Clay, tem 4. Ó, o pessoal começou a entrar em peso no YouTube em 2015. Exato. Você tá desde 2008, quando a internet estava chegando no Brasil. Exato. Então você é veterano, você tá ligado. O meu canal foi 2007 ou 2008. Claro, eu postava bem menos coisas, né? Eu nunca fiz um ministério muito grande no YouTube. Eu só comecei a postar mais constantemente depois que eu saí do ministério. Aí que eu realmente fiz do YouTube a minha plataforma, né? Esse é o espaço, né? Onde você tem voz. Então, eles começaram cedo, né? Ó, querendo ou não, através de Iago Martins, que é o primeiro, né, um dos pioneiros aí de web. E rouba muito grana nesse esquema, cara, porque os calvinistas, eles são meio organizados nessas coisas, sabe? Eles movimentam mais dinheiro nesse sentido, assim, dessas coisas do que os arminianos, cara. Então, por exemplo, essas coisas deles, esses seminários, esses livros, eles têm um lado político e financeiro mais forte, que tem um pouco a ver com o braço tanto americano quanto europeu deles. Os arminianos são um pouco mais divididos, então, e também é uma galera um pouco mais pobre. Você vê que calvinista é um pouco mais elitizado do que arminiano. Então, tem um pouco desse lado. Então, eles meio que comandam um pouco pela força financeira também. Mas eu particularmente vou falar uma coisa para você, Ezequiel Gomes. Eu tenho pedido pro pessoal aí 10 mensal para me ajudar, e quem tem me ajudado em peso nos últimos meses foram os adventistas. Quando eu fiz o apelo, os adventistas têm ajudado em peso. O Otsuba é um deles, entendeu? Um cara lá lá de um país lá da Europa mandou 30 euros para mim para comprar de livro. Comprei 4 livros de exegese, entendeu? Então, assim, o pessoal tem ajudado em peso. O pessoal que não é adventista sempre me ajudou, dando livro e tal. O Gerhard Kittel, por exemplo, eu tenho aqui porque foi um assembleiano que me deu, né? Legal. Então, assim, o pessoal ajuda também, cara. Falando, querendo ou não. Ajuda. Claro que os seus livros, por exemplo, eu acho que você pediu uma quantia, os adventistas chegaram em peso também. Sim, tempo, claro. Né? O pessoal ajuda. Só que é assim, ó, o que acontece é o seguinte: a gente pede uma ajuda, a gente tem aí um alcance de 1.000 pessoas. Esses calvinistas fazem isso, eles têm alcance de 50 mil pessoas. Entende? Tipo, eles têm um alcance muito maior para fazer essas coisas. E aí é o ponto também da gente aprender a se organizar, né? Claro, o adventismo, ele é um pouco mais centralizado na própria instituição, através dos dízimos e das ofertas. E também está certo, ninguém aqui vai dizer que está errado. Eu, por exemplo, nunca pedi dízimo de ninguém, nunca vou pedir, jamais. Tem ministério vagabundo por aí que pede, né? E a gente sabe como é que funciona. Mas a questão das ofertas aí é uma coisa muito particular, né? Eu tenho assim, cara, tenho estipulado R$ 1.500 por livro para os custos e R$ 500 para mim.
Então, basicamente é isso. Eu tenho aí, acho que 2 livros. também come, né? Claro, claro, né? Se não ganhar nada, não tem condições. E assim, acho que R$ 500 não tá caro, tá de boa para uma pessoa escrever um livro. Acho que é um bom valor, não é caro, não é barato, acho que é uma ajuda, né? Porque eu não sobrevivo disso. Se eu tivesse que sobreviver disso, eu teria que ganhar mais, e aí talvez não conseguiria mesmo, eu teria que estar fazendo outras coisas. Então eu mantenho trabalhos paralelos, faço um bico aqui, um bico ali, e Deus vai ajudando, entendeu? E agora, então eu estou lançando, eu lancei, aliás, ontem, né? O meu material que eu vou escrever agora, que eu estou terminando de escrever, inclusive, sobre João capítulo 6, que eu não sei se você sabe, Adolfo, mas João 6, cara, é meio que Romanos 9 dos evangelhos, sabe? E o calvinismo, ele é assim, cara, ele tem uns textos que os calvinistas batem duro em cima. É lá o coração do faraó, Romanos 9, não sei o quê. E nos evangelhos, João 6 é o texto mais calvinista que tem, cara. Pelo menos assim, que eles dizem, né? Aí, por exemplo, lá o verso 44, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, nesse tipo de frase, igual os imortalistas inferem alma imortal em Mateus 10, 28, calvinista pega João 6, 44 e é o seguinte: se Deus não quer que você seja salvo, ele não vai levar você a Jesus. E só vai ser levado a Jesus quem Deus quer, predestinou e foi eleito, e acabou a conversa. Nesse verso aí, os caras já matam, acabou. Entendeu? Vira tudo calvinista. É como se Jesus fosse um calvinista. E as implicações são gigantescas. Será que Jesus ensinou que Deus não ama todas as pessoas? Será que Jesus ensinou que Deus não quer a salvação de todas as pessoas? Será que Jesus ensinou que Deus prefere um do que outros? Será que Jesus ensinou que o homem é tão pecador que não pode ter fé, que não pode escolher a salvação, que a salvação é uma obra só de Deus e o homem não coopera, não crê, não faz nada? Aí você vê que a treta é gigantesca. Então eu estou escrevendo o meu comentáriozinho aí exegético sobre João capítulo 6. Tá muito legal. Eu terminei de escrever, inclusive, o comentário sobre 644 hoje. Tá muito legal. Tá 8 páginas de Word só para comentar João 6,44. Da hora, se é só 8 páginas, só o 44 e os outros 50 versos. São 71 versos. Ih, rapaz, 8 vezes 71, ixi, vai dar umas 400 páginas. Claro, eu não vou fazer, porque assim, por exemplo, existem alguns textos chaves do capítulo, né? O verso 37, o verso 44, o verso 65, são versos chaves realmente na ideia do calvinismo aí. Então, esses versos eu comento mais. Por exemplo, o verso 47, não, 37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, eu comentei, acho que foi 18 páginas quase de conteúdo, de Word só sobre esse verso. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, o verso diz assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Então, o calvinista, ele infere toda a sua cosmovisão, toda a sua soteriologia, todas as suas convicções doutrinárias nesse tipo de verso, entendeu? Então eu pego o verso e vou escrutinar. O calvinista raciocina dessa forma porque ele enxerga aqui a depravação total, a eleição incondicional, a graça irresistível, a expiação limitada e a perseverança dos santos. Mas será que está tudo isso aqui nesse verso? Então, para desconstruir, aí você tem que gastar um tempo explicando como que o raciocínio funciona, como que a exegese funciona, por que eles enxergam essas coisas e como que está errado, entendeu? Então, eu acho que vai ficar um livro aí de entre 250 e 350 páginas, e quem puder ajudar aí, qualquer ajuda, enfim, qualquer valor ajuda, R$5, R$10, R$20, R$500, e estamos aí na luta. Perfeito. Só uma pergunta, como é que, por qual editora que você está imprimindo os livros? Não, eu estou fazendo edição particular. Eu procurei algumas editoras, conversei com algumas, o que acontece é que é o seguinte, eles querem ganhar em cima do livro, e para isso eu teria que vender. E aí eu não poderia dar o livro gratuitamente. Então, o que eu estou preferindo? Eu estou preferindo recolher as ofertas,
pagar de mim mesmo, então, a capa, diagramação, revisão, fazer o registro no SBN e lanço como uma coisa missionária gratuita Não, na mas internet. eu digo assim, porque tem gente que quer comprar o livro impresso de você. Tipo assim, o livro PDF você disponibiliza para todo mundo. Mas tem Perfeito. gente que quer comprar o livro impresso. Eu disse editora, mas a A gráfica, palavra-chave né? é gráfica. Isso. A gráfica. Eu entrei em contato com uma gráfica, eles vão me dar o orçamento essa semana. Eu preciso mandar algumas coisinhas para eles ainda, eu acabei que está sem tempo. Mas assim que eu mandar para eles as informações, eles vão me dar o orçamento. E aí, acho que capa dura tem que fazer no mínimo 50, capa brochura pode ser no mínimo 20, e aí o valor eu vou passar para as pessoas que quiser dar para comprar também, de boa. Hoje em dia é muito mais fácil, né, Adolfo? Porque por demanda é muito mais de boa. Você não precisa mais fazer 1000 cópias do livro. Faz 50 cópias e vende 50 cópias, não tem problema. E você sempre vai ter o PDF ali, sempre que a pessoa quiser, ela. Depois que a gente acabar essa conversa, eu vou indicar um amigo meu, Mota Produções. O Mota, ele faz o quê? Ele trabalha com obras antigas. Ele pega um PDF de uma obra antiga, que foi escaneada lá de 1800, e ele transforma numa obra nova. E ele trabalha com gráfica, ele tem uma gráfica, ele é do Rio de Janeiro, cara. Legal. Aí qualquer coisa, se o valor dele for mais da hora do que essas gráficas tuas aí da região de São Paulo. Sim, e eu precisaria também do contato de pessoas que fazem diagramação. Quem puder trabalhar nessa área e quiser ajudar a gente, é bom também. O Mota mexe com isso. Ele é bichão. Mota é bichão. Manda o contato dele para nós aí, vamos ver se a gente faz um bem bolado. E assim, Adolfo, eu estou muito feliz assim fazendo essa missão, sabe? Eu entendo isso como uma missão que Deus me deu. Então, até esse momento, eu lancei 7 livros, já tem mais 2 praticamente prontos. Um sobre Laodiceia e esse sobre João capítulo 6. E aí, cara, vai ser um atrás do outro, entendeu? Esse ano ainda eu quero conseguir lançar mais 4 ou 5 livros, pelo menos. Na pandemia, hein, bicho? Imagina quando a pandemia acabar. Mas aí assim, por exemplo, para o ano que vem, eu tenho planos também. Aí eu quero fazer alguns livros menores para poder fazer mais. E aí talvez aí entre 15 e 20 livros no ano. Mas assim, é um desafio muito grande, é muito trampo, cara. Tipo, viver de livro é osso, não é qualquer um que vive de livro, não, cara. E outra, mesmo assim, escrever é cansativo. Por exemplo, Mateus 10, 28, eu escrevi em 8 dias. Mas ó, já faz umas 3 semanas que eu estou escrevendo João 6, ainda está na metade. Por quê? Porque é um tema mais complicado, porque é mais difícil, é um negócio mais trabalhoso, tipo, não é uma coisa assim simples, entende? E, por exemplo, dentro dos meus planos também, a minha ideia é fazer comentários bíblicos. Então, por exemplo, esse ano, dando spoiler aqui, eu vou escrever um comentário completo de Filipenses. Peraí, então, repete para nós em caixa alta, por favor. Então é o seguinte, ó, eu quero fazer comentários bíblicos completos. Então eu vou fazer esse ano, além do de 2 Pedro, um comentário completo de Filipenses. Então, assim, tipo, é o comentário dos 4 capítulos, etc. Então, assim, tipo, é muito trampo, entendeu? Mas eu tô disposto a fazer, só entrando o dinheiro para financiar, o resto é resto. Tá, então resumindo, como que vai ser o comentário assim da coleção toda? Comentário das tretas? Tratado das tretas adventistas? Então, na verdade, assim, tipo, o de Filipenses eu vou colocar um foco mais na doutrina da perfeição cristã, né? Que é um pouco da treta ali do contexto de Filipenses. Mas a minha ideia é, se Deus me der saúde, me der vida, eu tiver os recursos necessários, fazer bastante coisa, inclusive depois também fazer algumas coisas de Antigo Testamento, fazer algumas coisas mesmo na área da exegese, da hermenêutica, do grego, que é coisas que faltam um pouco no nosso meio. Então eu tenho bastante planos assim para fazer coisa boa, mas claro, tem um pouco do limite do tempo, né? Não dá para fazer. Vou fazer uma gramática de grego, me chama. Não, dá para fazer, sem problema. Na verdade, eu não quero dar muito spoiler sobre isso, porque é assim, Adolfo, eu sou um cara mais prático do que teórico. Em que sentido? Eu gosto mais de fazer do que de dizer que eu vou fazer. Eu não sou um cara muito assim de ficar falando, entende? Eu gosto de fazer, eu gosto de realizar. Então, você não fala assim que vai proteger os outros, você já chega voando com os 2 pés no peito. Isso, não tem essa conversa assim, tipo, eu não gosto da retórica, eu gosto de pegar e entregar. Então, o que acontece? Eu tenho um plano, não é uma gramática de grego, não, tá? Mas é algo nessa direção, e se eu fizer e quando eu fizer, vai ser uma bomba, cara. Bom,
Como aqui a live é sobre o livro do Ezequiel Gomes, o novo lançamento dele, A Treta é Nosso Compromisso. João 6, análise exegética de João 6. O nome é o seguinte: o maior discurso calvinista de Cristo. Eu me inspirei um pouco na Ellen White, né, o maior discurso de Cristo. E aí eu estou dizendo que, porque lá ela fala do Sermão da Montanha, né, que seria o maior sermão de Jesus. Aí eu estou dizendo que João capítulo 6 seria, em tese, o maior sermão calvinista de Cristo. Será que é calvinista mesmo? E aí o subtítulo é uma análise teológica de João 6. Pô, cara, não, vou falar para você, esse nome aí, cara, se você colocar no Google, cara, no Google, no YouTube, quando o calvinista olhar, fala, rapaz, é isso aqui mesmo, negão. Agora que eu pego os arminianos. Já tem capa, né? A capa tá bem bonita, eu achei muito legal, ela tá verde e amarela, assim, um tom bem bonito. E o pessoal já tá pedindo aí, o pessoal já tá ansioso. Eu acredito que eu devo terminar de escrever essa semana, até domingo. E aí, se eu tiver o recurso para fazer a diagramação, já mando diagramar. E acredito eu que talvez dentro de 2 semanas, aí, um pouco mais, um pouco menos, o livro já está à disposição de todo mundo. Pô, legal. Peraí, daqui quanto tempo? Eu quero que daqui 2 semanas esteja pronto já. 2 semanas. Então estamos no dia 17. Pro fim do mês aí. Dia 23, dia 30, então até o fim do mês é o seu plano. Com certeza o livro vai estar pronto daqui 3 semanas, pelo menos. Na verdade, assim, eu quero terminar o livro no domingo agora, no próximo domingo. Eu já estou escrevendo, estou terminando. Já estou na parte final. Então porque assim, aí eu termino, mando para revisão. Aí o cara revisa, manda para diagramação, a diagramadora me envia de volta, eu faço a correção da prova, corrijo os erros que consegui identificar e já pode lançar, entendeu? Então dá para lançar dentro de uns 15, 20 dias aí, dependendo um pouco de quando que eu terminar, quando que o revisor terminar e quando que a diagramação terminar. Caraca, mano, 3 livros relacionados à treta, meu amigo. O bagulho vai ficar louco, tá ficando louco, tá ficando apertado pro lado dos. Peraí. Fica à vontade aí. Mas é isso, pessoal. É um prazer muito grande estar no canal do Adolfo aqui. Vocês são fera pra caramba, essa que é a verdade. E vamos continuar fazendo da melhor forma possível mais materiais aí para a edificação teológica da igreja, que acho que é bem importante, né? Eu não estou acompanhando aqui a transmissão ao vivo, não sei se está tendo alguma pergunta ou não, mas deixa eu tentar entrar aqui para dar uma procurada. Mas espero que cada um esteja bem aí. A gente sabe que o momento atual na vida não é fácil, né? Mas bora, que Deus está no comando da vida de cada um. Adolfo Euclair. Vamos ver se está ao vivo aqui. Aqui, ó, tá uma coisa aqui ao vivo. Maravilha. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, tá? Vamos começar lá. O Danilo dizendo assim, ó, infelizmente nós adventistas estamos muito atrás dos calvinistas. Na minha região, uma simples membro da igreja presbiteriana deu uma surra em um ancião da igreja, daí resolvi me aprofundar. Muito legal, Danilo, você tocou num ponto muito importante. Eu acho que o calvinismo é uma baita heresia, mas tem uma coisa que a gente tem que reconhecer. Os membros das igrejas calvinistas, eles estudam a Bíblia. Claro, eles estudam dentro da perspectiva deles, que acredito que é uma perspectiva equivocada, mas eles estudam muito a Bíblia. Se você não estiver preparado para discutir com um calvinista, você vai passar vergonha, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. O Marcos Vinícius dizendo que nós temos materiais excelentes, é só pesquisar. Concordo também, Marcos. Ninguém depende do Ezequiel para ter boas coisas para pesquisar. O Comentário Bíblico Adventista Novo, inclusive, vai sair, e já tem muita coisa produzida aí, muito boa, basta saber pesquisar. E aí, Adolfo? Estou respondendo os comentários. Tá, eu peço perdão aí, cara, que minha esposa ela falou que estava sem internet, eu fui lá ver o que aconteceu, mas estava tudo certo. Não, de boa, maravilha. Então, eu estava explicando aí, né, que o nome do livro é esse, O Maior Discurso Calvinista de Cristo, e para realmente fazer a exegese do capítulo, uma exposição doutrinária sobre esse tema, e eu acho que vai ser muito legal. Eu estou muito satisfeito com o que está escrito até aqui. Eu não posso dizer até o fim, porque ainda está em andamento, mas está sendo muito gostoso. Está me dando prazer de escrever sobre isso.
Que você começou a escrever livro, sentiu de sangue, agora não para mais. Cara, é muito bom escrever, assim, sabe? Eu confesso para você, assim, que escrever não é fácil. Eu não sou um bom escritor. Tem erros, tem problemas, assim, às vezes você pega um livro, cara, não tem um livro meu que não tem algum erro lá de português, algum plural, alguma coisa, é uma porcaria, Adolfo, é incrível, cara. Inclusive dizem que as grandes editoras aí, eles trabalham com um corpo grande de pessoas para revisar, porque o problema do cérebro humano, né, cara, você lê e para aquilo faz sentido para você, você não olha com tanta atenção. Então, depois que você vai pegando qual que é o estilo da pessoa, você vai lendo, vai entendendo, você acha que não tem erro. Mas quem olha com mais atenção vê lá um plural, um singular, alguma coisa a mais ou a menos. Então, é um trabalho cansativo, o trabalho da revisão, sabe? Então, por exemplo, o meu livro sobre esse aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Deus não deseja que todos sejam salvos, tem uma parte que eu falo de criptomoedas, né? E aí, bem nessa parte, tem lá o plural errado. A criptomoedas. Ô, inferno! Não, mas Porque existem erros que, assim, existem erros que são erros naturais. Por exemplo, você vai digitar... digitação, você vai digitar, falta uma letra, ou você troca uma letra por causa do teclado, isso é um erro natural de copista. E você olha, você fala, não, peraí, o cara ele só errou uma letra aqui. Sim, o leitor consegue entender. Isso é uma coisa que não afeta a linha de raciocínio. O problema é quando você vai pegar alguém que a linha de raciocínio, a ideia que ela está seguindo, atrapalha ou afeta a interpretação. Por exemplo, vamos lá, Ezequiel Gomes, uma coisa bem simples. Por exemplo, ó, sobre o conceito, o cara é imortalista, aquilo que você está falando sobre a predestinação. O cara crê, já tem a predestinação, e aí ele lê um texto, e aí ele já coloca tudo isso dentro do texto, né? Ou que o cara crê na imortalidade da alma, e ele olha para o texto, e tudo para ele é a imortalidade da alma, né? Por exemplo, teve uma vez, eu acho que eu já comentei contigo numa live anterior, teve uma vez, ô Ezequiel Gomes, que uma mulher falou assim, olha, o texto que defende a imortalidade da alma é 1 Coríntios 15. Eu falei, não, você tá de sacanagem comigo, né, moça? Pois é. 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição e não da imortalidade da alma. Exato. E mandei ela ler, cara. Então, assim, a pessoa ela já tem uma linha de pensamento e com todo respeito aqui, os irmãos aqui sabem que eu não sou muito dogmático, mas isso, por exemplo, você tem irmão que vê sábado em tudo. O irmãozinho vai ler Hebreus 4, é sábado, vai ler Apocalipse 1:10 é sábado, vai ler não sei aonde, tudo é sábado, não tem outro assunto fora da Bíblia que não seja sábado. Isso aí é um erro, né? Claro, sem sombra de dúvida. E assim, a gente educar as pessoas a ler a Bíblia de uma forma mais profunda é um desafio muito interessante, né? O Marcos Paulo está falando um comentário legal aqui, ó. Por que muitos calvinistas criticam as crenças distintivas da IASD, mas não notam que Deus para eles é o único pecador? Esse é um ponto muito legal, cara. Eu acho muito engraçado, o Adolfo, que os calvinistas, se eles estivessem certos na teologia deles, Deus seria o responsável por tudo do jeito que é. E vai ficar falando mal das coisas do jeito que são? Ah, porque você é uma seita. Cara, eu só sou uma seita porque Deus predestinou que eu fosse. Tipo, não tem outra coisa para dizer. Por exemplo, assim, Deus não queria que a gente fosse uma seita, mas a gente é. Então a gente faz algo contra a vontade de Deus. No calvinismo não existe isso. No calvinismo tem, não sei se você já ouviu falar da ideia da distinção das duas vontades de Deus. Eles acreditam que Deus tem duas vontades. É uma vontade pública e uma vontade secreta. Então, a vontade pública é aquilo que Deus fala na Bíblia, tipo assim, eu quero que vocês não matem, que vocês não roubem, que vocês não mintam, que vocês guardem o sábado e blá, blá, blá. Só que Deus ele também tem uma vontade secreta. E nessa vontade secreta, Deus decretou na eternidade que você ia trabalhar no sábado, que você ia transar com a vizinha, que você ia matar, que você ia roubar. Mas que porcaria é essa? E eles fazem isso por quê? Porque eles não admitem que a criatura possa fazer algo contra a vontade do Criador. Porque senão a criatura seria mais forte que o Criador, na visão deles. Tipo assim, Deus não quer o estupro, você vai lá e estupra, então você foi mais forte do que a vontade de Deus.
Então, para evitar isso, eles querem dizer, então, que agora Deus quis o estupro, Deus quis o roubo, Deus quis a coisa errada. Tipo, é ridículo. Então, me permita, então, fazer uma redução e falar aqui uma puta heresia, tá, gente? Eu vou falar isso porque é exatamente isso que eu vou falar. Então, na mentalidade desse tipo de calvinista que você está falando, Deus é um cara que criou a Terra para ver filme pornô. Tipo assim. Exato. Tudo, todo mal. Da mesma maneira que algumas pessoas gostam de sentar na frente de uma tela e ver um filme pornô, seria Deus criando a Terra. Seria mais ou menos isso. Todo o pecado que existe na Terra seria da vontade de Deus, é isso. Só que assim. Vendo, porque ele vê todas as coisas. Exato. E ele quer. Exato. Só que assim, o que acontece? Dentro do calvinismo, essas coisas elas também são um pouco treta, porque eles têm algumas divisões internas. O calvinismo é como qualquer outra linha religiosa. Tem os mais tradicionais, tem os mais progressistas, tem o pessoal mais liberal. Então também existe divergência entre eles. Eles não gostam de admitir que Deus é o autor do mal. Entre eles, né? Tem as divergências entre eles. Então tem o hipercalvinista, tem o calvinista moderado, tem o cara mais fundamentalista, tem o cara mais gente boa. Então eles não gostam de admitir que Deus quer o mal e Deus é mal. É que eles raciocinam de uma outra forma. Eles raciocinam que Deus não pode ser contrariado pelo homem. Então, no final, a implicação é que tudo que o homem faz, Deus quer. Então, Deus queria que o Lula roubasse o Brasil inteiro. E aí depois, o que eu acho engraçado, Adolfo, é que depois eles vão para a internet criticar o Lula, porque hoje o calvinista está na onda de criticar a esquerda, né? Porque os esquerdistas são do demônio, o aborto. Meu irmão, todo aborto que existe é porque Deus quis na visão calvinista. Então é uma coisa muito incoerente. Mas assim, Adolfo, se as pessoas não estudarem profundamente o calvinismo, elas não vão entender e às vezes elas vão se encantar pelaquela superficialidade. Porque na superfície o calvinismo ele se vende como muito mais bíblico, por exemplo, do que o adventismo. É como se assim nós adventistas quiséssemos maquiar a Bíblia, mas eles leem a Bíblia como a Bíblia é realmente, e Deus manda matar, e Deus não quer a salvação de todo mundo, e Deus odeia os pecadores, é como se a gente estivesse negando esses lados mais negativos assim da Bíblia, entende? Então, cara, tem que se aprofundar no assunto, tem que estudar, e é um universo de pensamento. O calvinismo é uma coisa muito grande, muito ampla, muito profunda. E o azar dos calvinistas, Adolfo, é que eu gosto do calvinismo, cara. E porque eu gosto, eu leio, porque eu leio, eu entendo, porque eu entendo, eu discordo, e porque eu discordo, eu refuto. Eu sempre comento o seguinte, né? Eu sempre falo nas minhas lives, que eu tenho e tal, o meu trampo ele não é dogmático, né? Apesar de eu caí por acaso no meio da treta apologética adventista, eu caí por acaso. Mas eu particularmente eu vejo o calvinismo não como uma discussão, tanto o calvinismo quanto o arminianismo, não como uma discussão bíblica, mas uma discussão filosófica. Também. Porque Paulo não estava preocupado com o calvinismo, João não estava preocupado com o calvinismo, Jonas, Moisés não estavam preocupados com o calvinismo. Eles estavam preocupados em escrever a Bíblia e fazer o que Deus mandava. Agora, quem se preocupa em calvinismo, lê Calvino e é obrigado a ler Santo Agostinho. Não tem como você falar de calvinismo, arminianismo, se você não for na fonte dessas análises, que é Santo Agostinho. Então, para mim, na minha visão, eu acho desnecessário discutir calvinismo e arminianismo, porque elas são discussões filosóficas, saem do escopo bíblico, né? É claro que... não sei se você está entendendo, porque eu não tenho uma pegada boa. Mas o problema é que essa treta teológica ela está tão intrínseca na cabeça das pessoas que elas acham que defender arminianismo ou calvinismo é uma coisa bíblica. Mas é uma coisa legal. Você falou, né? Eles se vendem como bíblico, mas no fundo são filosóficos. Que o ponto é o seguinte, Adolfo. Uma coisa importante de identificar é que todas as vertentes cristãs elas têm o seu lado textual da Bíblia. Isso. Tem o lado doutrinário da Bíblia, que seria uma teologia mais dogmática ou sistemática, e tudo está envolto no universo de cosmovisão e filosofia. Eu concordo contigo. Então, o que acontece? O calvinismo ele tem o seu lado filosófico?
Tem. O arminianismo tem o lado filosófico? Tem. O adventismo também. Existe toda uma filosofia por detrás das compreensões adventistas, né? O que acontece? O calvinismo e o arminianismo, eles são um pouco mais antigos que o adventismo. Então essas coisas já estão um pouco mais bem desenvolvidas. Vamos pensar que o adventismo tivesse 400 anos ao invés de ter 150, por exemplo. Nós teríamos, tipo assim, 2 vezes mais coisas produzidas do que nós já temos até hoje. Então, nós já entraríamos em algumas discussões que nós ainda não entramos. Mas os calvinistas e os arminianos já estão nessas discussões. Então, tem um pouco desse problema. É igual o catolicismo. Se nós tivermos uma igreja adventista daqui 2000 anos e Jesus não tiver voltado ainda, nós teremos uma teologia tão complexa quanto a teologia católica. Porque, cara, a teologia católica é uma coisa louca, Adolfo. É a coisa mais profunda que tem, velho. Tudo que é teologia, tudo que é doutrina, tudo que é filosofia está lá no catolicismo. Claro, dentro da visão deles. Então, eu concordo contigo. E essa é uma razão também, Adolfo, por que eu estou fazendo o meu livro sobre João capítulo 6? Porque é o seguinte, nós temos hoje no Brasil muito material arminiano nessa área histórica, na área teológica, das doutrinas, mas nós não temos muito material bíblico. Como que o arminianismo se defende em João 6? Você não tem um livro sobre isso em português. Então, falta material para chutar no saco deles. Não, falta reflexão bíblica mesmo específica. Aí, o que acontece? Material calvinista tem mais. Então, por exemplo, para 10 teologias sistemáticas em português calvinista, tem uma arminiana. Então, é uma luta desigual, entende? E na área da teologia bíblica também. Tem muita coisa teológica bíblica calvinista e tem um pouco menos arminiana. Então, a minha ideia com o livro de João 6 é oferecer um material único no Brasil. É fazer uma coisa diferente, é fazer uma coisa com muita base bíblica. A minha discussão é profundamente bíblica, mas aí com essas discussões todas aí do calvinismo e do arminianismo. Bom, então você tem um outro papel, então você está fazendo um convite a editoras ou arminianos abrirem o olho para esse ramo da teologia que não foi trabalhada ainda, porque o que você está me falando está me espantando, cara. É isso mesmo. Tá me espantando. Para 10 teologias sistemáticas calvinista, apenas uma arminiana. É tipo assim, nós estamos perdendo de 10-1. Então é urgente produzir, é urgente traduzir, é urgente escrever, é urgente falar sobre o assunto, porque senão 90% dos cristãos aí vão ser influenciados por essas literaturas. Você vai numa livraria procurar uma teologia sistemática, você não sabe, mas só o que tem ali é calvinismo. Aí o irmão Penteca lá, que é Penteca até o talo, depara com uma teologia sistemática sensacionista e se lasca. Mas uma coisa engraçada, vou te dar um exemplo que talvez você nunca tenha pensado sobre isso. O que é o programa Vejam Só? É um calvinista a serviço de uma igreja pentecostal, que é o R.R. Soares. O Weber, ele conta como que foi essa história. Ele diz assim, que o R.R. Soares procurou ele dizendo o seguinte, eu sou um pentecostal, na minha igreja a gente tem os dons, a gente ora, as pessoas são curadas, mas a gente não tem estudo bíblico. E aí eu sei que na área de estudo bíblico você é fera. Você pode vir ensinar a Bíblia aqui no meu canal? E aí ele deu o Vejam Só para o Weber e aquela grade, que é a Academia da Graça lá, que é aquela aula de teologia deles lá. Ou seja, quando um pentecostal precisou de um professor de Bíblia, quem que ele encontrou? Um calvinista, que é o Weber Cocarelli. Você não tinha pensado nisso, né? Não, eu não sabia disso, porque eu sou novo. Como eu te disse, né? Eu sou novo na treta apologética. Você vai bater em mim, Ezequiel Gomes. Eu vou até colocar uma calça a mais aqui, porque a cinta vai doer. Não. Por exemplo, eu só fui adquirir o Tratado de Teologia Adventista 2 semanas atrás. Tudo bem. Porque, 10 anos de Adventista, eu nunca me preocupei em pegar o Tratado de Teologia e conhecer aprofundadamente a teologia da igreja, né? Porque, como eu disse, eu não tenho uma pegada dogmática. Né? Mas devido a estar na treta apologética, eu preciso conhecer. Mas olha que coisa interessante, Adolfo. É muito comum pessoas que estão na igreja há 20, 30, 40 anos e que também nunca leram um tratado de teologia, óbvio. E aí, tem um outro fenômeno que me espanta, cara. Hoje em dia, tem aqueles caras dizendo assim,
eu passei 30 anos no Adventismo e agora eu saí porque a Ellen White é uma maluca e o Adventismo é tudo heresia e viva o CACP. Ou seja, tem irmãos nossos com 30, 40 anos de igreja que não aprenderam o mínimo e caem em argumentos rasos, bestas, maldosos. Isso também não quer dizer, por exemplo, que todo mundo é obrigado a ser adventista. Eu sou um cara que, apesar de não parecer, eu sou um cara tolerante em relação a isso. Eu acho que as pessoas têm direito de não ser adventista e serem verdadeiramente cristãs. Entretanto, não dá para você passar 30 anos no adventismo e sair dizendo que o adventismo é uma idiotice. Poxa, o adventismo tem os seus problemas, mas o adventismo é profundamente bíblico, apesar dos seus problemas. Então, esse é um ponto também que a gente tem que enfatizar. Não, mas eu digo assim, você foi para uma área muito profunda, que a gente vai para uma conversa muito da hora, que dá para a gente fazer uma live sobre esse assunto depois, se você quiser, na sua disponibilidade. Mas eu quis dizer eu, Adolfo Clair, ligado, estudo de grego, crítica textual, adentrando a exegese, mas o mínimo para ser um adventista, adivinha o que eu não tinha? Eu não tinha. Exatamente. Aí, por exemplo, vou contar para você a primeira vez que eu conversei com Martinez. Pode não parecer muito importante, mas eu acho que ela é bem importante aqui. Eu achava, porque eu não acompanhava as treta apologética, não estava ligado com isso, eu achava que o Martinez fazia algum questionamento justo. A partir do momento em que eu comecei a ouvir ele, eu falei, não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Peraí, o cara tá fazendo alguns questionamentos assim, mas não tá colando. E na primeira vez em que eu me deparei com o Martinez, eu defendi ele. Entendi. Da próxima vez que eu encontrar com ele, eu quero tretar com ele, mas tudo bem. Então, assim, né, cara, tudo é muito grande, né, nessa treta. Inclusive, uma coisa legal, o CACP também não fala muito mal dos calvinistas. De vez em quando fala alguma coisinha, mas eles não têm essa treta assim viciosa contra os calvinistas, também por causa da política. Porque você falar mal do calvinismo é você falar mal de quem está mais forte do que você. Então ele pega e quer bater nos adventistas, que são uma minoria, mas do calvinismo ele não fala muita coisa. Então é uma coisa interessante isso também. Não, mas eu vou falar uma coisa para vocês, Ezequiel Gomes. Tem um fator muito interessante que eu já gravei vídeo nesse canal aqui e já informei, cara. O problema do adventista é que ele gosta de treta. Aí o que acontece? Tem uma porrada de adventista que assiste vídeo do Martinez. Aí fica forçando os apologetas, eu acho que você passa por isso, forçando os apologetas adventistas a ficar falando do Martinez. Ó, nós estamos aqui falando de quem? Do Martinez. Quase não falamos do Elias Soares, porque o Elias Soares ele vai produzir os materiais dele, porque o Elias Soares ele tem uma pegada pastoral, né? Fala de adventista, mas ele tem uma pegada pastoral. E querendo ou não, cara, por causa disso, falar de adventista da Ibope. Você pode ver, os vídeos da CACP, os vídeos mais vistos dele é falando mal de Rodrigo Silva, é falando mal da Igreja Adventista. Se você tirar os vídeos da CACP que falam mal da Igreja Adventista, 80% dos vídeos dele some. Pois é. Verdade. Agora, assim, ó, eu queria responder uma coisa aqui que o Rafael Gênesis está dizendo nos comentários. Ele diz assim que ele acha que nem o calvinismo nem o arminianismo fazem jus à soteriologia bíblica, porque ambas usam a filosofia como uma muleta para preencher as lacunas que não são bíblicas, assim são problemas soteriológicos. Rafael, muito boa a sua consideração, e deixa eu dizer uma coisa aqui, que também já surgiu bastante aí na minha defesa do arminianismo em relação ao adventismo. O adventismo é plenamente arminiano, mas assim como tem divisões dentro do calvinismo, tem divisões dentro do arminianismo. Toda linha teológica acaba tentando preencher um pouco as lacunas bíblicas com algum tipo de conceito, algum tipo de sistema, algum tipo de coisa que possa fazer sentido aí as questões da doutrina da salvação ou de qualquer outra. O adventismo não é uma exceção nesse ponto. Tá? O adventismo também não é uma religião, vamos pensar assim, que simplesmente lê a Bíblia. Não, tem os pressuposições, tem a cosmovisão, tem a Ellen White, tem os raciocínios, que nos ajudam a expor a Bíblia da forma que a gente acha mais correta.
Mas nem todo mundo concorda com a gente. E assim como a gente acusa eles de serem filosóficos, eles também nos acusam de termos fontes extra-bíblicas, que no caso seria não só Ellen White, mas a nossa filosofia também. Então essa discussão não é uma discussão entre, por exemplo, adventistas puramente bíblicos e arminianos e calvinistas filosóficos. Não. Tem arminiano mais filosófico, tem arminiano mais bíblico, tem calvinista mais filosófico e calvinista mais bíblico, e tem adventista mais filosófico e adventista mais bíblico. Isso em todas as tradições é assim. Porque é assim, Adolfo, tem pessoas que naturalmente são mais devotadas ao texto bíblico do que outras. Essas que são menos devotadas ao texto, elas também têm as suas convicções. Mas, em geral, elas defendem essas convicções de uma forma mais doutrinária, mais sistemática ou mais filosófica. E essa é mais aberta. Exato. Por isso, inclusive, você vê entre os pregadores esse tipo de tendência. Se você ouve uma pregação do Ezequiel Gomes, é uma coisa. Se você ouve uma pregação do Luiz Gonçalves, é outra coisa. Não quer dizer que o Ezequiel é melhor que o Luiz Gonçalves. Quer dizer que eles são um pouco diferentes. Na forma de ler, na forma de expor, na forma de entender, e também um pouco nos pressupostos, na cosmovisão, na filosofia. Então é por isso, e cada um tem a sua identidade. Então o adventismo ele é plenamente arminiano, ninguém pode dizer o contrário. Entretanto, existe no adventismo um pouco de uma tendência a querer ser um pouco exclusivo. Acho que o Fernando Canali contribui muito para isso. E nesse livro Tratado de Teologia, inclusive, no artigo sobre Deus, o Canali fala que nós, adventistas, não somos totalmente arminianos, porque o Canali defende uma ideia que Deus é temporal, e aí tem uma discussão de que a maioria dos cristãos crê na atemporalidade divina, tanto calvinistas quanto arminianos. Só que em relação a isso, essa é uma outra discussão. Essa é uma discussão muito mais do Fernando Canali do que da Igreja Adventista, conquanto ele esteja influenciando alguns adventistas a pensar como ele. Mas, na minha leitura, para resumir, o Fernando Canali é um cara perigoso, é um cara bastante herético, com implicações muito ruins no que ele ensina. E a questão da relação entre Deus e o tempo, ela é discutida tanto no adventismo quanto fora do adventismo. Eu mesmo tenho livros específicos aqui falando da relação entre Deus e o tempo. Não sei nem citar aqui facinho, por exemplo, aqui, ó, esse não é um livro adventista, né, mas é o tipo de coisa que eu leio. Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. E eu gosto desse tipo de coisa justamente pelo meu interesse da relação entre Deus e o tempo. Então essa é uma discussão complicada e a gente não deve rejeitar as nossas bases arminianas, wesleyanas, por causa de ideias como do Fernando Canali, beleza? Só para deixar isso claro aí, porque senão também as pessoas querem dizer o seguinte, como se o adventismo fosse uma ilha e o arminianismo e o calvinismo fossem bobagens filosóficas. Não. Tem um lado bíblico, sistemático e filosófico em todas as tradições. Pô, você deu um puxão de orelha em mim, cara. Não, eu digo assim, vamos lá, vamos focar aqui, só me defendendo aqui, deixa eu me defender diante do Ezequiel Gomes. Ler a Bíblia com foco arminiano é burrice. E ler a Bíblia com foco calvinista é burrice. Tá bom. Nós temos que ler a Bíblia. Em certos pontos, eu acho que o calvinismo está certo, e eu acho que em certos pontos o arminianismo está certo. Isso que você mencionou, as bases da Igreja Adventista, cara, isso. Qualquer um que estude o básico de história da igreja sabe disso, né? O metodismo influenciou, né? O sistema de culto. Wesley na veia, né? Mas assim, o Adolfo, eu não discordo 100% de você, por exemplo, quando você diz o seguinte: nós não devemos ler a Bíblia para justificar nem o calvinismo nem o arminianismo. Eu concordo 100%. A gente lê a Bíblia para tirar a verdade dela, para fazer a exegese, não para impor sobre ela um sistema filosófico doutrinário. O problema, Adolfo, é que assim, esse sistema filosófico doutrinário, ele foi construído também com base no estudo da Bíblia. E, por exemplo, esse é o problema, na verdade, porque os textos bíblicos, eles têm implicações. Eles têm por detrás dele um universo de pensamento. E você pode ler eles de maneira contraditórias. Então é aquela velha relação entre Antigo e Novo Testamento. Uma hora você tem que se circuncidar, outra hora você não tem que se circuncidar.
qual é a verdade? A verdade é as duas coisas e nenhuma e sei lá qual, entende? Porque existe um fluxo histórico na relação da circuncisão em relação ao povo de Deus e como que isso é espiritualizado, como que isso é superado no contexto da fé em Cristo. Beleza. Só que se você pega o texto bíblico puro, tem um que diz que tem que circuncidar e tem outro que tem que dizer que não. Agora, aplique esses mesmos problemas aparentemente contraditórios entre calvinistas e arminianos. Então, também existem problemas desse tipo. Às vezes tem aquele texto lá que parece que Deus é o responsável por endurecer o coração do faraó. Aí tem o outro que parece que o responsável é o faraó. E essas coisas, elas são um pouco confusas. Por isso, algumas pessoas acabam desenvolvendo uma teologia bíblica calvinista ou uma teologia bíblica arminiana. E aí, para resolver qual que está correta, aí você vai ter que estudar ambas as visões na Bíblia, na teologia sistemática, na filosofia, e aí a tarefa é gigantesca, cara. Pô, eu quero fazer uma análise aqui do comentário do Marcos Paulo, né? E você vai gostar de comentar. Mas vamos lá, ó. Não sei como vai ser a resposta do Ezequiel Gomes, mas eu quero fazer um comentário aqui antes de você comentar. Ezequiel, você acha que o Weber está próximo de virar adventista? KKK. Pela quantidade de debates que foram vencidos pelos teólogos adventistas. Eu acho que mais importante de saber quem foi bem, quem foi mal, quem está certo, quem está errado, eu acho que o mais importante do Vejam Só é quando coloca duas pessoas que discutem o mesmo tema com visões diferentes. É claro que às vezes nós temos um desnível entre os debatedores. Um tem mais conhecimento teológico do que o outro, um tem mais conhecimento histórico do que o outro, um tem mais conhecimento bíblico, das línguas bíblicas do que o outro. Aí você tem um desnível muito grande. Mas o interesse não é mostrar quem é melhor. Esse negócio, eu sou melhor porque eu estou fazendo uma live com o Ezequiel Gomes. Não tem dessa, mano. Eu venci. Estamos aqui para sentar e discutir os temas de peito aberto. E eu acho que é isso que o Vejam Só faz. Por isso que certas pessoas que iam para o Vejam Só não vão mais. Porque ele queria chegar e tá sempre certo. Aí o que os caras fizeram? Cortaram. E como o adventismo é muito batido, é muito surrado, se o adventista está sendo batido, está sendo surrado, vamos levar a gente lá para eles mostrarem se eles estão certos. Porque é tão fácil bater neles. Bate na frente do... Vamos lá, dá um tapa na cara do Ezequiel Gomes aí se você for homem, na frente dele. Legal. Falar do Ezequiel pelas costas é uma coisa, falar dele na frente dele, é só igual eu tô aqui, dá um tapa nele é outra. O que acontece é assim, o Weber, ele é um cara que tem uma postura positiva em relação ao adventismo, inclusive porque ele foi... acho que ele conheceu o Paroski em algum contexto, e o Paroski acho que deu algumas aulas para ele. Então eu creio que assim, o Weber não é um adventista e nem vai se tornar um adventista. Mas o Weber, ele tem uma característica muito boa. Ele é um cara que, por causa dessa grande experiência na comunicação e nos debates, ele é um cara que sabe pensar em todas as vertentes. Eu acho isso muito bom, entende? Então, assim, e outra coisa, essa coisa de que os teólogos adventistas vencem os debates é muito complicado. Pelo seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida, vou dar um exemplo pessoal, que eu trucidei Elias Soares no Vejam Só, beleza? Entretanto, até hoje, tem pessoal aí dizendo que eu tomei uma surra do Elias Soares, porque o Elias Soares me arrebentou, porque eu não sei o quê, blá, blá, blá. Mas por que é assim? Porque as pessoas ouvem o que elas querem ouvir. Então ela acha que a alma é imortal e o cara falou qualquer idiotice que a alma é imortal, nossa, destruiu e blá blá blá. Então ninguém vai reconhecer que os adventistas venceram debates contra a sua própria opinião, apesar de ficar meio claro que os argumentos adventistas são mais fortes do que esses demais argumentos. Só não fala de Apólime! Só não fala de Apólime! E aí, eu queria responder aqui o Sotanak, né? Que é o Thiago, e ele está falando aqui que ele discorda pela questão que o Fernando Canali tem uma contribuição muito relevante e etc, e que ele é canalha na veia. Ô, Thiago, antes de tudo, quero dizer assim que para mim o seu canal é um dos mais relevantes no Adventismo do Sétimo Dia hoje.
Eu adoro o seu canal, eu acho extraordinário. E eu entendo perfeitamente onde você quer chegar. E deixa eu tentar, não é minimizar o que eu falei, porque eu creio exatamente no que eu falei. Mas é o seguinte, não é que o Fernando Canalha é um idiota irrelevante, não. O que eu falei é que ele é um cara perigoso e herege. É diferente. O Fernando Canalha, ele realmente tem muito boas contribuições, muito amplas, muito profundas. Aquele livrinho dele sobre evolução é um livro extraordinário, excelente. O que me incomoda no Fernando Canalha é esse cavalo de batalha sobre a relação entre Deus e o tempo, na qual eu acho que ele está perfeitamente errado, tá? E com implicações muito grandes para um problema muito pequeno. Além de que, eu acho que ele defende muito um princípio sola escritura que ele não põe em prática. Então ele fala muito que a gente tem que tirar a teologia da Bíblia, mas ele é muito mais filosofia do que Bíblia. Mas essa é uma discussão grande, e quem sabe algum dia também eu possa escrever algum livro me contrapondo ao Fernando Canalha de uma forma bem mais específica. Mas eu reconheço o valor dele, ele tem muitas coisas boas, sim, sem sombra de dúvida. Deixa o Santana pegar o mestrado dele aí, começar a dar aula em seminário, que a gente chama ele para debater contigo. Porque enquanto ele é teologando, pode ocorrer o risco dele ser queimado, porque está lidando com Ezequiel Gomes. Esse é um problema grave, inclusive. Pô, eu vou ter que cortar essa parte da live aqui, porque senão os caras não vão dar chamado para ele, velho. Maldade. Não, mano. Não, mas tá tranquilo que o Thiago discordou de mim, então tá tudo certo. Tá, não, é verdade, o Santana discordou, mas você elogiou o Santana. Se você elogiou o Santana, aí já fica complicado, né, meu? Desce a lenha do Santana aí, pelo amor de Deus, para ele não ser removido da igreja. Para de heresia, Santana, brincadeira, né? Deus abençoe cada vez mais. E, na verdade, assim, a nossa vida, o nosso ministério está muito mais nas mãos de Deus do que dos homens. Não, pô, Santana, eu falei, quando eu conheci o Santana, foi muito da hora, cara. Quando eu vi o vídeo do Santana pela primeira vez, foi ele falando do texto do Receptos. Eu olhei e falei, moleque leu o livro do Wilson Paroski, pelo menos, né, tal. E um dia ele entrou em contato comigo pelo Face, adicionei ele, aí eu joguei ele num grupo de WhatsApp. Eu comecei a ver ele comentando, falei, não, mano, esse moleque aqui tem que ir pros egregores. Joguei ele, fui ver o cara, o moleque manja muito, cara. Esse cara manja muito, velho. Eu tô anos luz atrasado dele, né? Eu sempre falo que ele é meu lado hebraico, né? Só que eu sou mais bonito e ele é mais inteligente. Só é a única diferença. Né? Mas eu entendo que o Santana, dentro de alguns anos, ele vai ser um dos teólogos uns teólogos eminentes da igreja. Né? Concordo. Eu também concordo. E assim, uma coisa muito importante sobre o Adventismo, Adolfo, é que o Adventismo é cheio de gente muito boa, cara. Isso é uma coisa muito legal. Eu, assim, sou um pouco crítico da instituição, da organização em alguns pontos específicos, mas eu, assim, me sinto muito em casa no Adventismo, e me sinto em casa no sentido, assim, de um ambiente de pessoas que me inspiram a ser melhores. Então, por exemplo, eu não me acho uma referência adventista. Eu tô um cara, assim, tentando beber, tentando aprender, tentando melhorar, tentando crescer. Claro, eu tenho o meu espaço, eu tenho essa consciência. Mas assim, cara, eu me sinto muito pequeno diante dos meus mestres. Eu sempre cito, né, o Milton Torres, o Wilson Paroski, o Reinaldo Siqueira, e muitos outros caras, assim, muito bons dentro do Adventismo. E com certeza o Santana está nessa direção, sim. Eu fico muito feliz de ver, assim, o domínio de bibliografia e tudo mais, né? Agora, para a gente não sair do nosso tema aí, o Adolfo, eu quero dizer o seguinte para vocês, tá? João capítulo 6, aqui na Visão Arminiana, nós teremos um livro sem paralelos no Brasil. Então, se preparem e quem puder ajudar, ajude, que acho que é uma coisa importante. Eu ainda não tenho a grana para terminar, por isso eu estou fazendo essa cruzada evangelística de levantamento aí de ofertas. Se eu não precisasse, eu realmente não pediria, porque é muito chato pedir grana, mas quem puder ajudar, ajude, e vamos mandar bala para cima desses calvinistas aí. Mano, teólogo também tem que comer, né, cara? Não adianta. Uma coisa que o Nando Moura sempre fala assim, todo mundo vê as pingas que você bebe, mas nunca vê os tombos que você toma, né? Então, para escrever você precisa de tempo, você precisa ter tempo de paz. Não é simplesmente, vou pegar aqui, vou escrever, e você tem conta de água, conta de energia para pagar. Né? Eu fiquei muito tempo sem comprar livro, gravando vídeo no YouTube e tal, sem comprar livro. Por quê, meu? Eu trabalho, eu tenho que pagar minhas contas e tenho que comprar meus livros. Chegou uma hora que eu falei, não dá, cara, eu tenho que pedir ajuda, porque sozinho eu não aguento. Isso é uma coisa muito legal, Adolfo, dizer. Eu vou dizer para você uma coisa seguinte, cara. Deus, ele nos molda nessa experiência.
É um pouco humilhante pedir dinheiro, eu concordo, mas ao mesmo tempo é aquela coisa do que a Bíblia fala, né? Assim, é legítimo que quem se beneficia espiritualmente ajude materialmente, né? Isso é verdade também. Então, eu tenho consciência do valor do meu trabalho, não quer dizer que todo mundo tem que concordar, que todo mundo tem que gostar e etc. Mas eu tenho consciência do valor do meu trabalho e eu sei que eu posso ajudar, eu posso dar a minha contribuição. E assim a gente entra num sinergismo aí entre os financiadores e o autor, e vamos tocar bala, e os 2 livros que já estão produzidos é prova disso, né? Tanto o livro de 2 Pedro quanto de Mateus 10, 28 já tem tido ótimos resultados. Tem críticos do adventismo que já elogiaram, que me disseram assim, eu discordo, mas eu entendo o valor desse material. Isso é muito bom, isso abre portas, isso mostra que a gente está num bom caminho e vamos seguir fazendo teologia de qualidade no Brasil. Se for o Valatão, aí que fica da hora, hein? O Valat é um cara meio melindroso, assim, sabe? Eu gosto muito dele, mas ele é um cara um pouco político, e eu entendo o lado dele também, Adolfo, porque ele precisa se cuidar. O Vailate, ele tem a briga contra o calvinismo, que é uma briga muito forte nesse mainstream do Brasil. Então, se ele se associa com algum adventista de alguma forma, por fazer algum tipo de comentário positivo, isso é ruim para ele. Inclusive, isso é verdade, Adolfo, em muitos casos. Eu tenho muitas pessoas que entram em contato comigo e dizem assim, cara, eu adoro o seu trabalho, pena que você é adventista. Eu já tive pessoas assim meio que querendo dizer que eu deveria ser pastor ali na igreja dela, mas, entendeu? Tipo assim, que ia dar certo, que não sei o quê, mas pena que eu sou adventista. Eu discordo, eu sou muito feliz sendo adventista, mas eu entendo o lado deles, é uma briga meio complicada. Eu tô ligado, cara, por causa que como eu não sou um cara muito dogmático, tem gente que chega e descobre que eu sou adventista. O cara fala, rapaz, se você não fosse adventista, não sei. Mano, tipo, deixando claro, ó, eu te ajudaria a você chegar onde você precisa chegar. Opa, Adolfo, o trabalho que você faz dentro da crítica textual seria muito mais relevante se você não fosse adventista. Né? Mas isso é uma visão muito ruim, na minha opinião, sabe, Adolfo? Eu acho que essas pessoas são verdadeiramente sectárias. Porque é o seguinte, eu entendo que as pessoas precisam crer em Jesus, elas não devem crer simplesmente na igreja. Então é o seguinte, aqui no Adventismo tem um monte de defeito, mas nós estamos estudando a pessoa de Cristo, as palavras de Cristo e buscando praticar. E Jesus honra a nossa fé porque é uma fé nele, e não nessas idiotices que as pessoas pensam que é o adventismo. Você tentar, por exemplo, fazer o adventismo ser a religiãozinha idiota da Ellen White é você negar a verdade de que nós somos uma religião, sobretudo, bíblica, cristã, centrada nos ensinamentos de Jesus, o Senhor do sábado, Jesus, o sumo sacerdote do santuário celestial, Jesus, aquele que morreu, então a alma não é imortal, e ressuscitou, então a gente vai vencer a morte na ressurreição, não na alma imortal. Então as nossas doutrinas, elas estão todas contextualizadas na fé em Jesus, e não adianta o crítico espernear e dizer o contrário. Então esse pessoal muito crítico do adventismo, às vezes eles são mais sectários do que a gente. Não, eu não digo esse, não estou falando no campo apologético. Estou falando assim, pessoas mesmo e tal. Isso que você falou é uma coisa que eu não parei para pensar. Esses são os verdadeiros sectários. Porra, mano. Da hora. É isso aí. Beleza, Adolfo, ó, eu tô cansado já, preciso buscar minha esposa. 1h e pouco de live aí, acho que já tá bom. Fica o apelo aí a quem quiser ajudar e quiser fazer as palavras finais aí, manda bala. Eu só queria que você respondesse essa pergunta aqui, que ela tá contextualizada na nossa live, ó. Israel G. De Castro. Boa noite, Ezequiel. Há uma crise identitária no adventismo entre os que enfatizam o conceito da igreja remanescente e os que defendem uma maior inserção no protestantismo? Porra, cara, pode responder aí, cara, e a gente finaliza, por favor. Israel, excelente pergunta. E essa pergunta, ela remonta a todo o problema eclesiológico adventista, que é um problema grave. Eu acho que a eclesiologia é a área menos desenvolvida da teologia adventista. Não quer dizer que não existe eclesiologia, existe. Mas é uma das áreas mais negligenciadas. E a gente precisa trabalhar a eclesiologia. E o que acontece é o seguinte, existe um pouco de teoria de conspiração, na minha opinião, em relação a isso. Em especial os perfeccionistas, eles gostam de dizer que o adventismo quer se afastar das verdades históricas e da Ellen White para se tornar cada vez mais protestante. Nós que somos cristãos menos perfeccionistas e mais
bíblicos e mais evangélicos, a gente vê a coisa de uma forma diferente. Foi a própria Ellen White que nos conduziu ao sola escritura. Foi a própria Ellen White que diz que a gente tem que buscar as nossas doutrinas e a nossa questão na Bíblia. Então, se nós somos uma igreja mais bíblica do que whiteana, como os nossos amigos perfeccionistas gostariam, isso não é uma crise de identidade, isso, na verdade, é um caminho de construção de uma identidade cristã. Eu acho que é um pouco daquilo que o George Knight coloca no livro dele, Em Busca da Identidade. Nós não estamos em crise, nós estamos em busca de uma identidade. Claro que isso às vezes gera uma crise entre os adventistas mais apegados à história do adventismo, a Ellen White, especialmente a leituras perfeccionistas dessas coisas, em relação ao adventismo mais maduro, mais bíblico, mais equilibrado e etc. Essa tensão é histórica no adventismo, ela é muito profunda, ela é muito difícil, acaba que existem realmente dois adventismos diferentes. Tem um adventismo muito legalista e tem um adventismo muito mais equilibrado. E também, na verdade, também tem o oposto liberal, né? Então, na verdade, são 3, 4 tipos de adventismo, conforme o Fernando Canali, inclusive, fala. O Fernando Canali diz que tem o adventismo histórico, que é o perfeccionista, o adventismo progressista, que é esses caras meio evolucionistas, não tem nem aí com nada, bebe, fuma, dança, etc. Tem o adventismo evangélico, que é esse pessoal que rejeita um pouco as ênfases tradicionais adventistas, e o quarto grupo é o adventismo bíblico-teológico, que seriam os nossos teólogos mesmo, tá? Eu sou um cara mais do adventismo teológico, um cara mais da academia, um cara mais do universo dos livros. Mas eu entendo o que você diz, Israel, mas eu não acho que isso quer dizer uma crise identitária. Eu acho que isso quer dizer divisões profundas internas no adventismo, que podem ser lidas de múltiplas maneiras, mas em geral eu acho o adventismo uma religião bem resolvida. Eu não acho o adventismo uma religião assim num contexto de crise. Eu acho que o adventismo está vivendo um momento de amadurecimento, de crescimento, de maior produção teológica, inclusive os comentários bíblicos que vão ser lançados esse ano ainda pela Andrews e etc. Eu acho que vão ser marcos no estudo da Bíblia em termos adventistas, não sei se vocês sabem, mas tem 2 comentários bíblicos para serem publicados no futuro breve. Acho que é um comentário Andrews internacional, tem 2 comentários lá, tá? Um mais simples e um mais profundo. E eu creio que vai ser uma contribuição extraordinária do adventismo em relação à Bíblia de uma forma geral. Então eu acho que o adventismo vive um bom momento em relação à teologia, um mau momento em relação à administração, tanto lá nos Estados Unidos quanto no Brasil, mas aí é a mão de Deus ao leme e o resto é resto. Um passo de cada vez. Ezequiel Gomes, obrigado pela vinda aqui, cara. Eu que agradeço. Obrigadão mesmo, velho. E quando quiser, volta aqui, velho. Quando for lançar um outro livro, volta aqui pra gente bagaçar. Espera uns 20 dias, daí eu lanço outro. Já era, então. Finalizando Valeu. a live. 3, 2, 1. Deus abençoe. Obrigado a todos. Falou, um abraço.